Olá, meus amigos cartoleiros e cartoleiras, seja bem-vindo ao meu canal MC Melo Cartola FC. Hoje vamos passar os top 5 jogadores que eu indico aí para a rodada 16. Os dois times aí do canal, o time 3 e o time 4. O time 3 e o time 2, desculpa. Amanhã, live às 19 horas, onde eu apresento os 4 times do canal, né? E a gente vai falar mais sobre jogadores, sobre ah, as intenções aí dos times aí, as melhores opções de times aí para a rodada aí. Hoje eu vou passar para vocês o desempenho do nosso canal e os jogadores que eu indico aí para essa rodada. Amanhã fico mais profundo aí na, nas dicas de jogadores, vamos falar de vários jogadores amanhã. Tá? Não esqueça, amanhã live às 19 horas no YouTube. Tá? Então vamos lá para as nossas apresentações, que foi o desempenho do nosso canal aí na rodada passada. Tá? Imitamos praticamente com todos os nossos times, né? O time de valorização aí conseguiu mais 3,53 cartoletas e fomos indo em frente aí. Então vamos agora aqui. Esses foram os times do canal que eu apresento todas as quinta-feira, tá? E agora vamos aí para os nossos top 5 jogadores aí da rodada que eu indico, tá? Vou começar aqui pelo potencial, né? Com maior potencial para a rodada. Vejo o Matheus Cunha aí com grandes chances aí de fazer boas pontuações, tá? Precisa muito para valorizar, né? Para quem não tem muita cartoleta, não pode postar nele nem no Lucas Perry, né? Mas para mim são os dois goleiros em maior quantidade de chance de valorização, porque eu vejo que os dois têm chance aí também de SG. Aí vem o Rafael Cabral contra o Goiás, que também é uma ótima opção aí diferente. O Bento contra o Vasco, né, que já precisa pouco. E o Rafael, aquele goleiro, né, para valorização. Temos que tomar cuidado aí com o Cuiabá, porque o Cuiabá é um time encardidinho, tem feito gols praticamente aí quase todas as partidas aí com o Davidson, né? E isso daí pode às vezes prejudicar. Mas acredito que o Rafael Cabral vai fazer algumas defesas aí, pelo menos umas 2, 3 defesas, com certeza ele faz e alcança. Se o São Paulo conseguir segurar o SG, aí ele vai dar uma mitadinha aí. Vamos aqui para os laterais aí da rodada. Também vou ver primeiro pelo potencial, né? Vejo o Marlon aí também, mas é outro que precisa de muito ponto aí para valorizar nessa rodada. Mas o Marlon costuma entregar muitos desarmes, né? A média dele é 6, 7 desarmes, 8 desarmes aí por jogo. Pelo menos 6 desarmes por jogo é certeza dele fazer. Se segura o SG, ele alcança o mínimo de valorização. Vejo o outro Ayrton Lucas, que já precisa de pouco para valorizar, né? Vamos saber aí a escalação do Flamengo uma hora aí antes do jogo, né? Então fica fácil aí de apostar nisso daí. Dá para ver aí se o Ayrton Lucas vai entrar jogando ou não. Um outro segundo é o Wesley, gosto muito também do Wesley jogando contra o América. Agora vamos ver como é que o América vai vir, né? Porque o América fez um ótimo jogo aí pela Sul-Americana. Reinaldo para mim é a terceira opção e Marçal a quarta opção. Né? O de Palácio está precisando de muito, está custando muito, eu acho que é muito arriscado aí para essa rodada, mas também é uma ótima opção aí para a rodada. Zagueiros é onde que está mais difícil aqui para a gente escolher alguma coisa aí para essa rodada. Gosto muito do Adrielso, né? Aqui por potencial também a gente vê que ele é o primeiro em potencial. Vitor Cuesta tá fora, né? Provavelmente quem vai jogar é o Felipe pelo Botafogo. Isso às vezes me preocupa um pouco, né? Porque a dupla de Adrielso e Cuesta é muito forte, né? Então o Felipe ainda não dá aí para entender muito bem como é que vai funcionar essa dupla. Mas o Adrielso é uma ótima opção. Gosto muito de Luan Patrick, né? Internacional agora mudou de técnico também, então a gente não sabe como.
os jogos entre Internacional e Bragantino sempre acaba saindo gol para ambos os lados aí, mas o Luan é muito bom em matéria de desarme, tem feito uma média muito boa de pontos aí. Oliveira, tanto Oliveira quanto Castan, mas o Oliveira tem uma média melhor de pontuação do que o Castan, e quanto o Goiás pode ser uma opção, só que também precisa bastante. Se o Cruzeiro não segurar o SG, fica difícil aí, né, dele alcançar essa pontuação. Gustavo Gomes contra o Fortaleza, para mim uma opção aí para rodada, né, melhor do que o Luan. E Léo Pereira, gosto também muito de Fabrício Bruno. Ele, por enquanto, está em dúvida, mas é uma opção boa aí também para a rodada, como a gente vai saber a escalação antes, né? Dá para apostar aí no Fabrício Bruno aí, custa um pouco menos que o Léo Pereira aí para a rodada. Meias. Meias, nós temos vários meias aí para essa rodada, mas para mim os melhores para a rodada ainda são esses aqui, tá? Arrascaeta contra o América, mesmo ele não tendo entregue grandes pontuações aí, né? Na última ele foi bem, então contra o América ele pode também surpreender aí. Vitor Bueno também não foi bem, o Eric foi melhor do que o Vitor Bueno, mas na média de pontuações aí, pelas nossas comparações, o Vitor Bueno ainda é melhor opção do que o Eric aí contra o Vasco. Vila Sante e Cristaldo, os dois são na mesma média, qualquer um dos dois é muito bom. Cristaldo é o homem mais das bolas paradas, escanteio, então bate pênalti também, então uma opção muito boa para a rodada e precisa pouco aí para valorizar como o Vila Santos também. E o Luque Evangelista como o Matheus Fernandes. Gosto mais do Luque Evangelista porque ele chega mais na área, finaliza mais e na média entre os dois, o Luque Evangelista está na frente aí para mim do Matheus Fernandes. Mas vai ser um jogo bem duro aí, mas em matéria de desarmes eu acho que o Lucas Evangelista é uma opção diferente. Aí você tem outros que a gente vai falar amanhã na live, né? Opa, deixa eu pôr aqui atacantes. Atacantes por potencial, né? A gente tem aqui Vitor Roque contra o Vasco, né? Eu acho que é um homem gol, tem feito gols praticamente quase todas as partidas. A defesa do Vasco deixa a desejar bastante, né? Mudou de técnico agora, não sei como é que vai se postar, mas mesmo assim confio ainda em gols aí por parte do Atlético Paranaense contra o Vasco nessa rodada. Mesmo que o histórico deles dá que o Vasco não é de perder para o Atlético quando joga em casa. Gabigol, né, contra o América, uma excelente opção, né? Com certeza também deve ter Cebolinha aí, mas eu acho que o Gabigol ainda é uma opção boa aí, precisa de muito pouco para valorizar. Luizito Soares, se vier para o jogo, excelente opção aí, sempre marca uma boa quantidade de pontos, apesar de estar precisando de bastante para valorização, mas é o homem que finaliza, toda hora finaliza no gol, marca bastante pontuação. Temos Tiquinho Soares contra o Santos, defesa do Santos em bolas aéreas e na falha muito também, então o Tiquinho Soares tem tudo para fazer aí, marcar seu gol, precisa de pouquinho aí para valorizar, para mim é uma opção muito boa. Como temos Arthur e Rony aí contra o Fortaleza dentro de casa. Pelo histórico deles, né? O Palmeiras sempre vence o Fortaleza quando joga no Allianz e normalmente de 3 a 4 gols aí pelas últimas rodadas aí que eu vi. Então o Arthur também pode ser uma boa opção. E as outras opções vamos falar amanhã. Aí, técnicos. Esse é onde que está mais difícil para a gente ver aí por potencial aí para a rodada. Jorge Sampaoli precisa de 5,29, mas normalmente o Flamengo vencendo e o time do Flamengo em conjunto, né? Se o Jorge Sampaoli não poupar ninguém aí, fizer vir com um time bem forte, né? Tem tudo aí para atingir essa média, porque a média do Flamengo é bem alta.
Aí você também tem Abel Ferreira, que também faz uma média alta aí com sua pontuação, mas é um jogo mais complicado aí contra o Fortaleza. Bruno Lage, né, do Botafogo contra o Santos, com certeza o Botafogo tem tudo aí para vencer com o Santos, se não poupar ninguém, vir com o seu time completo, né? Eu acho que mesmo na Vila o Botafogo tá vindo muito bem no campeonato, dificilmente deve perder para o Santos. Então, com isso, eu acredito que também vai atingir uma boa pontuação. Renato Gaúcho, o Grêmio joga muito bem dentro de casa, o Atlético tem feito jogos ruins fora de casa, não tem vindo bem, né? Não ganha já algumas partidas, né? O Felipe Scolari ainda não conseguiu acertar o time do Atlético. Então eu acho que o Renato Gaúcho é uma opção muito boa aí para a rodada, como o Wesley Carvalho contra o Vasco. Mas você pode ver que todos precisam de muita pontuação, o que menos precisa é o Renato Gaúcho aí para valorizar alguma coisa. O resto está tudo bem valorizado. Vamos agora aqui para as nossas indicações aqui. Esse é o nosso time 3 do canal, né? Ver que hoje, né, ele está muito bem aí em relação às avaliações aí da cartomante, né? Mesmo de acordo com as variáveis aí de confiança, média e potencial, ele está bem bom. Só não é bom para valorização, né? É um time que está aí para tentar marcar a maior quantidade de pontos possíveis. Eu tô com Gabigol, Vitor Roque e Tiquinho. Aqui eu escolhi Vitor Roque como capitão, mas qualquer um dos três são ótimas opções aí para capitão. Arrascaeta, Cristaldo e Lucas Evangelista. Também poderia ter sido Vila Santos, como poderia ter sido eu ter dobrado o Grêmio aí no meio de campo, que não seria nada mal. Nas laterais eu fiquei com Reinaldo e Ayrton Lucas, não fui de Marlon, exatamente por causa da quantidade que ele precisa de valorização, e eu quero juntar um pouco mais de cartoletas aí para vir no segundo turno com mais força. Fiquei com Adrielson e Léo Pereira. Se o Fabrício Bruno vier para o jogo, eu gosto mais do Fabrício Bruno. Pode ser que eu mude o Léo Pereira pelo Fabrício Bruno. E fiquei com Jorge Sampaoli e Matheus Cunha aí para a rodada. Mas Lucas Perry também seria uma ótima opção aí para a rodada. Vamos aqui importar o nosso time 2 de valorização. Tá? Aqui, ó, você vê que o time já não é um time tão forte em matérias de avaliação da cartomante, tá? Ele tem uma boa confiança, um potencial bem razoável aí, por causa do goleiro, né? Que eu escolhi o Rafael, que é o que precisa menos para valorizar. Mas em matéria de valorização, a chance de valorizar é grande. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que ter um time aí de valorização, mesmo que ele esteja. Hoje eu comecei a fazer esse time porque muita gente tem pedido um time para valorização, que ganhe cartoletas aí. Então eu tenho usado o time 2 somente para praticamente para valorização. Então a pontuação acaba às vezes nem sendo aquela desejada. No segundo turno eu vou continuar ele com valorização, mas também focando em pontuação. Eu aqui fiquei com Tiquinho, Arthur, Gabigol e o Tiquinho como capitão. Vitor Roque, Arrascaeta e Cristaldo. Reinaldo, aí Adrielson, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Rafael no gol e Jorge Sampaoli. Esse é o nosso time 2 de valorização. Se tiver alguma mudança, vai ser feita amanhã na nossa live. Tá? Então eu vou passar aqui para vocês, tá? Por enquanto, as escalações estão dessa forma aqui, né? Pelo Joga 10 New, que costuma acertar aí uma média de pontuação aí de 89 a 90%. Né? Então, pelo que eu vejo aqui, Fabrício Bruno tá como escalado. O Alan, eu não pus ele no meio de campo ainda, porque eu acho que ele ainda é uma incógnita no Flamengo. Tenho que ver como ele vai se postar aí nos primeiros jogos. Rafael Veiga também não quis escolher, porque tem entregue muito poucos pontos aí em relação
ao Cartola. E o jogo contra o Fortaleza não é um jogo simples, tão fácil aí como parece aí. Temos aqui o Bahia e o Corinthians, né? Roger Guedes está fora. Não sei se o Corinthians vai poupar alguém aí por causa do jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então eu preferi não arriscar em ninguém aí do Corinthians aí contra o Bahia. E o Bahia tem um histórico de vencer o Corinthians lá. São Paulo aqui também, ó. Time aí, tem algumas dúvidas aí, como aqui tá o Wellington Rato, né? Mas no Cartola tá Michel Araújo. Então eu acho que também é um jogo aí pelo histórico do São Paulo, e o São Paulo também deve mesclar jogadores, poupar por causa do jogo contra o Corinthians. Então por isso também não estou indo com ninguém aí do São Paulo, a não ser o Rafael, por causa de valorização. Grêmio e Atlético. Eu fugi do Hulk, né? Porque o Hulk tem feito pontos, mas na verdade a maioria dos pontos é por causa de algumas faltas que está batendo. Então não vejo que o Hulk vai ter tanta moleza quanto o Grêmio. O Grêmio costuma fazer bons jogos dentro de casa e gosta de jogo grande. E aqui você tem aqui, ó, Bitelo, Reinaldo, Cristaldo, Vila Santos. Então você tem bons jogadores aí com chance de pontuação nessa rodada. Aqui nós temos Santos com Botafogo, né? Botafogo tá vindo aqui praticamente completo, né? A única diferença é o Felipe Sampaio, que entrou no lugar do Cuesta, que está suspenso aí para essa rodada. O Santos, né? O time de sempre, mas não dá para confiar em jogadores do Santos por enquanto. Bragantino e Internacional. O histórico deles também que eu falo é 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, né, para o Internacional. Então temos que ver aí como é que fica. Mas o Casacha também é uma opção boa. É, aqui, né, o Ener Valência ainda não disse por que veio, então não dá para acreditar muito. Né? Vamos ver como é que o Internacional vai se compor aí também com o Cudê agora, né? Então também fica uma incógnita aí. Eu tiver que apostar mesmo em alguém, eu só tenho o Luca Evangelista e o Matheus Fernandes que eu acho. Pode até ser que Juninho Capixaba seja uma opção interessante. Tenho visto muita gente falando do Cleito, mas eu tenho visto ele falhar muito. Gosto mais até do John do que com o Cleito para essa rodada, porque o João vai ser mais exigido do que o Cleiton ainda. Cruzeiro, né? Bruno Rodrigues tem deixado a desejar em matéria de pontuação aí para o Cartola. Meio campo do Cruzeiro, não vejo ninguém com interesse, né? Eu acho que que a gente ia apostar alguma coisa aqui seria mais na defesa do Cruzeiro, né? Tanto no Marlon como Castan, Oliveira, eu acho que são opções, o próprio Rafael Cabral, opção. Do Goiás aqui, quem eu mais gosto aqui é o Sander, mas o Goiás também vai estar com o Bruno Melo fora na zaga, e isso pode atrapalhar um pouco aí o Goiás e ser uma boa aí para o Cruzeiro, mas ainda é incógnita. Flamengo, Vasco e Atlético Paranaense. A vantagem do Vasco é que a dupla de zaga titular aí do Atlético tá fora, né? O Pedro Henrique machucado, o Thiago Heleno foi suspenso, então vai entrar o Matheus Felipe, né? E o Zé Ivaldo, né? Zé Ivaldo sobe bastante, então pode ser opção. Gosto muito do Kelvin também, mas está caro para essa rodada. E o Lucas Esquivel, até gostei dele jogando aí no último jogo, mas ainda acho que é muito cedo aí para a gente pensar nele em estilo de cartola. Aqui desse time, quem eu gosto mais é o Bento, que eu acho que pode ser bem exigido, como também o Léo Jardim, também com certeza, né? Vitor Roque, Vitor Bueno e o Eric, mas entre o Eric e o Vitor Bueno para a rodada, eu acho que o Eric é melhor, ainda mais que vai pegar a parte aqui do. Vai jogar com o Lucas Piton e o Léo, né? Na rodada, né? Desse lado aqui vai ficar bom é pro Christian subir e Canóbio. O Canóbio também pode ser uma opção aí, mas como atacante eu prefiro o Vitor Roque. E é isso aí, não, ainda temos aqui Fluminense e Curitiba,
né? Fluminense vai jogar sem Cano. Eu gostava mais se estivesse vindo o Washington, né? Eu acho que seria uma opção muito melhor aí por parte do Coisa. Gosto do Arias para essa rodada, né? Ainda mais que ele vai pegar o Gemerson. E o Gemerson não é tão forte quanto o Natanael, né? Mas o Natanael vai ter que se preocupar bastante com o Keno. Então, para mim, Samuel Xavier e Arias para esse jogo pode ser uma boa, né? O Natanael também vai ter que se preocupar bastante aqui com o nosso amigo Marcelo, né? Agora, o que é mais preocupante do Flamengo, do Fluminense, é o Felipe Melo que faz muitas faltas. Mas eu vejo um jogo bom aí mesmo para Samuel Xavier e Arias nessa rodada aqui. Marcelo também é uma opção aí, mas eu acho melhor Samuel Xavier e Arias para essa rodada. E é isso aí, galera. Amanhã, não esqueçam, tem live. E aí, quem puder, ou quem gostou aí, gostar das nossas apresentações, não esquece de deixar aquele like para que o meu canal possa crescer mais aí, o YouTube possa levar ele mais para mais pessoas, tá? O like é o que faz o nosso vídeo subirem mais na frente aí da parte do YouTube. E não se esqueça aí, né? Se inscreve aí no canal, ative as notificações para ter também informações do MCDA do Cartola FC. Bom final de quinta-feira para vocês, uma boa entrada e amanhã estamos juntos aí na live às 19 horas.